E lá vamos nós para uma das primeiras novidades do canal. Durante todo o mês, eu tenho pensado em coisas que eu quero no canal. Mudanças, novidades, coisas que eu acredito que vai trazer um conteúdo melhor para vocês e vai fazer com que eu também goste mais de participar aqui. Como muitos sabem, eu sou perdidamente apaixonada por literatura, mas se tem algo que na literatura mais me encanta, é o jeito com que ela reflete a realidade. Para mim, mais importante do que o entretenimento que vem da literatura ou o modo com que ela te faz conhecer novos mundos, novos lugares, é o jeito com que ela reflete a sociedade, a maneira com que ela analisa a mente humana, o jeito com que ela se aprofunda em temas polêmicos. Por isso que eu sou tão apaixonada pela crítica literária em si, por isso que eu sou tão apaixonada pela vertente psicológica da literatura. Eu gosto de analisar os personagens psicologicamente, eu gosto de entender o porquê de eles fazerem uma coisa e não outra. É como se quando eu entrasse na mente do personagem, eu me sentisse mais viva do que quando eu entro na própria história. Por conta disso, eu quero muito fazer algo aqui, algo que pode ser visto de maneira negativa, até mesmo criticável, e eu não me importo porque é o que eu gosto de fazer. Em todos os meus trabalhos de conclusão de curso, seja ele da faculdade de letras, ou de pedagogia, ou outros cursos que eu vá fazer, enfim, eu gosto de me aprofundar na mente do personagem, eu gosto de ir para a vertente psicológica da literatura. Não tem jeito, gente. Por conta disso, eu pensei em criar um quadro aqui no canal que falaria sobre a mente das pessoas. Só que por conta de como eu gosto de livros mais pesados, uma literatura mais marginal, isso daqui vai tomar um tom mais intenso. Essa série de vídeos vai pender mais pro lado vilões da força. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou defender vilões, dizer que eles não são culpados? Quero deixar plenamente claro que não é isso. Eu não quero falar que um vilão é inocente, porque pra mim, se uma pessoa é vilã, ela é vilã porque quer ser vilã. Por conta disso que eu não gosto de Malévola, porque a partir do momento que eles pegam a Malévola e tentam fazer dela uma pessoa boazinha, pra mim ela perde toda a essência dela de vilã. Eu ainda não sei como vai chamar esse quadro. No momento que eu estiver editando o vídeo, eu vou pensar sobre. Mas vai ser uma espécie em defesa de... Não no sentido de falar que é inocente, mas de explicar a importância daquele perfil psicológico para a história. Tá dando pra entender? Eu não quero falar que um vilão, na verdade, é bonzinho ou que aconteceu algo X na vida dele pra ele tentar se vingar ou ser maldoso. A única coisa que eu pretendo aqui é analisar o porquê da importância desse perfil psicológico em determinado personagem. A importância dessas atitudes de um personagem X para o livro. Acho que deu mais ou menos para vocês entenderem como é. Agora, acho que melhor do que explicar, é bom já fazer um vídeo sobre. Então, emendando uma coisa com a outra, eu escolhi um personagem extremamente polêmico de um livro extremamente polêmico para começar, que é a trilogia Divergente. Nessa trilogia Divergente, há um personagem que a maioria das pessoas odeiam. O nome dele, Caleb Pryor. Eu realmente sou apegada aos vilões das histórias. Não me pergunte por quê. Eu gosto de analisá-los psicologicamente. É muito interessante para mim. Por conta disso, desde o começo, mesmo antes de eu saber que o Caleb era um pseudo-vilão, eu me via muito atraída por ele. Porque eu gosto de personagens misteriosos, eu gosto de personagens que você percebe que está escondendo alguma coisa ali atrás. Eu gosto de personagens bem construídos e, sinceramente, apesar de eu não ser uma grande fã da série, eu acredito que um dos melhores personagens que a Veronica Roth criou é o Caleb. Agora você me pergunta, por que se todo mundo odeia o Caleb por motivo A, B, C, D, E, F, G, H, I? Gente, eu adoro o Caleb porque ele é a personificação perfeita do que ela pretende expor nesses livros. Qual é a questão chave de Divergente? Não é uma deficiência genética? Não é a maneira com que essa deficiência genética faz a pessoa ter uma postura mais hostil?
Então, que melhor personagem a gente pode usar para justificar essa deficiência do que o Caleb? Ele é perfeito para esse papel. Quero deixar claro aqui que eu não vou me manter focada nas atitudes más do personagem, mas sim a postura dele e o jeito com que ela é necessária para a história em si. Eu espero que vocês tenham compreendido isso antes de me xingar pra caramba nos comentários. Então vamos analisar um pouco de Divergente. Divergente é uma trilogia distópica criada para falar o que aconteceu com o mundo depois de uma modificação genética. Por que uma modificação genética? Eu vou achar um trecho aqui para vocês que vai explicar bem o que eu quero dizer com isso. No terceiro livro da trilogia, Convergente, lá para a página 127, a gente encontra o seguinte trecho dito pelo David, que ele fala o seguinte: apesar da paz e prosperidade que reinavam neste país quase um século atrás, pareceu vantajoso para os nossos antepassados reduzir através da correção os riscos de que essas qualidades indesejáveis surgissem em nossa população. O que seriam essas qualidades indesejáveis? Seria um lado mais preguiçoso da pessoa, seria um lado mais egoísta de cada pessoa. Eles queriam aniquilar essas qualidades indesejáveis porque eles queriam uma população perfeita. Até aí deu para entender? Então vamos continuar. Ou seja, editaram a humanidade. Foi assim que nasceu o experimento de manipulação genética, que é a base da trilogia em si. Para que qualquer tipo de manipulação genética se manifestasse, são necessárias várias gerações. Mas as pessoas foram selecionadas da população geral em grande número, de acordo com seus históricos e comportamentos, e elas tiveram a opção de dar um presente para as futuras gerações, uma alteração genética. Ou seja, eles encontraram um grupo de pessoas e sugeriram a elas que elas dessem uma parte de sua genética para uma futura geração, algo em sua personalidade que fosse vantajoso para o olhar deles na época. Isso fez com que eles pegassem pessoas sem nada, praticamente sem nada, e inserissem nelas genes que eles julgavam positivos. Só que o que eles não sabiam é que isso traria graves consequências. Na página seguinte, ele volta com o seguinte argumento: mas quando as manipulações genéticas começaram a fazer efeito, as alterações tiveram consequências desastrosas. Ocorre que a experiência resultou não em genes corrigidos, mas em genes danificados. Se você tira o medo, a falta de inteligência ou a desonestidade de uma pessoa, acaba tirando também a sua compaixão. Se você tira a agressividade de uma pessoa, tira também a sua motivação ou a sua habilidade de se impor. Porque se uma pessoa não tem um pouco de agressividade nela, como é que ela vai se impor? Como é que ela vai se defender? Tá dando para entender? A partir do momento que você tira algo de uma pessoa, você faz com que ela fique danificada, que ela acaba perdendo algo muito mais importante, porque a agressividade não diz respeito somente à agressão física, não diz respeito somente a uma agressão verbal, diz também ao seu poder de se impor no mundo, ao seu poder de fazer a diferença, ao seu poder de agir. Por conta disso, eles começaram a perceber que tinham feito algo muito, muito errado, só que aí já era tarde demais. A humanidade nunca foi perfeita, mas as alterações genéticas pioraram as coisas. Isso se manifestou no que chamamos de Guerra da Pureza. Uma guerra civil travada por quem tinha genes danificados contra o governo e todos os que tinham genes puros. A Guerra da Pureza causou um grande grau de destruição, sem precedentes no território americano, dizimando quase metade da população do país. Uma coisa que eu acho interessante também colocar aqui em ponta é o jeito com que ele fala, algumas páginas adiante, a maneira com que as pessoas começaram a usar essa genética danificada para justificar os seus erros. Por exemplo, alguém que mesmo que eles julgassem ser puros geneticamente, ia lá e matava o fulaninho. Só que não acontecia nada com ele, porque ele falava assim: eu sou puro.
O culpado foi aquele que é geneticamente danificado. E eles acreditavam nele, porque, por exemplo, essa pessoa não tinha agressividade, ou essa pessoa não tinha egoísmo. E, gente, até mesmo o egoísmo é importante para uma pessoa. Porque se você não é um pouquinho egoísta, se você não pensa em você, nem que só um pouquinho, você vai perder a sua autopreservação. Porque é como se você fosse a abnegação. Tá dando para relacionar? Vamos até mesmo relacionar com as próprias facções em si. O que vocês acham que primordialmente tiraram da abnegação? O egoísmo. E eles são autopreservadores? Não são. Eles tiram de si mesmos para dar aos outros. Eles não têm nada de egoísmo, eles não têm nada de amor próprio. Eles só pensam no outro. Isso não é ser altruísta. Isso é quando uma pessoa não tem nada de amor próprio. Ou seja, o grande problema dos geneticamente modificados é o jeito com que eles não tinham sentimentos que, apesar de parecer desagradáveis, também são primordiais. É então que eu chego no Caleb Pryor. O Caleb é um personagem que começou a princípio na abnegação. Seus pais são da abnegação. Só que, no momento que ele foi escolher uma facção, ele traiu a sua família e foi direto para a erudição. Por quê? O Caleb, quando a gente avança na leitura, a gente percebe que ele também é um suposto geneticamente danificado. Então é como se o grau de inteligência dele, o grau de racionalidade dele tivesse mais elevado do que um lado mais emocional. Isso faz com que ele, ao invés de pensar nas pessoas que ama primeiramente, ele prioriza a racionalidade. Se vocês forem analisar o Caleb Pryor e relacionar com a base de Divergente essa questão de geneticamente danificados, vocês vão ver que ele nada mais é do que uma vítima do sistema. Não, eu não tô defendendo ele. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que ele precisava ser exatamente assim. Porque, presta atenção, se na hora em que a mãe dele morre, ele fosse correndo a salvar, não faria sentido algum. Porque se ele tem menos emoção e mais razão, por que ele iria salvar, mesmo sendo a mãe? É como se, de certa maneira, o lado dele amoroso, o lado dele carinhoso não existisse. É como se ele fosse um ser que a gente chama de frio. Ele não tem sentimentos, ele não sabe o que aquilo significa, ele sequer consegue entender isso em outra pessoa. E se a gente for analisar as facções propriamente ditas, a erudição é a facção mais fria de todas. Porque você vê relações na franqueza, você vê relações até mesmo na audácia, mas na erudição não há relação alguma, senão uma que seja satisfatória para algum estudo que eles estejam fazendo. Então, gente, antes de criticar o Caleb, vocês têm que pensar que o Caleb tinha que ser assim. A Veronica Roth é como se ela sequer tivesse escolha a respeito da personalidade do personagem. Porque se ela quisesse criar um livro com essa base e quisesse criar um irmão traidor, esse irmão traidor deveria ser capaz de deixar a mãe morrer, o pai morrer e trair a própria irmã. É hostil? É maldoso? É desumano? É. Só que o que foi que o David falou aqui pra gente que eu li pra vocês? Ele mesmo disse que essas pesquisas, essas experiências, fez com que as pessoas se tornassem assim. É como se elas não tivessem escolha. Então Caleb praticamente não poderia ser de outro jeito. A Veronica Roth foi praticamente obrigada a criar um personagem assim se ela quisesse que o livro dela fizesse sentido. Não que faz muito sentido, né? Porque eu encontro um monte de buracos em Divergente, mas a gente deixa isso pra lá. É assunto para outro vídeo. O Caleb Pryor é o melhor personagem de Divergente pela maneira com que ele é a personificação perfeita da problematização de Divergente. Deu pra entender? Se ele não fosse assim, não faria sentido. Por que a gente vai falar de uma pessoa geneticamente danificada se visivelmente você está vendo que ela está agindo como uma pessoa normal? Então, nesse primeiro vídeo de defesa, eu busquei analisar um pouquinho da mente de Caleb Pryor, que é um geneticamente danificado e é um personagem perfeito para a questão que eles apontam tanto nesses livros. O primeiro personagem escolhido foi o Caleb, porque eu já entrei em centenas de discussões
sobre ele, porque muita gente me julga pela maneira com que eu gosto dele. E sim, eu gosto pelo jeito com que ele, pra mim, é um personagem sincero. Em Divergente, ele é um dos únicos personagens que eu posso falar que ele é sincero, que ele é fiel àquilo que ele realmente deveria ser. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo em breve eu volto com outro personagem polêmico tentando justificar as suas atitudes quanto ao livro propriamente dito. Até lá, eu vou deixar vocês com outros vídeos que eu tenho atualizado o canal mais rapidinho e novidades também nas redes sociais, que eu vou deixar o link para vocês seguirem caso houver interesse. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui pra mim, de se inscrever no nosso canal para acompanhar as novidades em primeira mão. E desse jeito eu encerro esse vídeo, agradecendo a presença de vocês e esperando todos no próximo vídeo. Tchau!